O jornalismo investigativo desempenha um papel crucial na sociedade, expondo a corrupção, revelando verdades ocultas, mas também promovendo a transparência. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast. Hoje vamos falar do impacto do jornalismo investigativo na sociedade. E para falar deste tema, contamos com a presença do Elder Xavier, ele que é jornalista há mais de 10 anos e atualmente trabalha como diretor do projeto Coragem. Olá, Elder, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, agradeço pelo convite formulado. Elder ingressou para o mundo da comunicação, acredito que muito cedo, e eu gostaria de saber, será que poderia nos contar como é que foi e quais são os desafios que enfrentou? Eu inicio a fazer jornalismo, na verdade, em 2008. Isto já no período em que eu estava a fazer o estágio de jornalismo, depois de sair da escola de jornalismo, e sempre foi uma paixão fazer o jornalismo. Então, quando entro em 2008, para mim foi uma oportunidade de poder pôr em prática aquilo que eu aprendi na escola e também aquilo que era a minha paixão ou o meu sonho ver realizado. Confesso que no início foi praticamente difícil, porque quando saímos da escola saímos com muitos sonhos e achamos que somos capazes de mudar o mundo, e já bebemos bastante a teoria, e a hora da prática vimos que na redação é completamente diferente. Então percebi que eu deveria me despir de algum momento daquela paixão que eu tinha da profissão e encarar a profissão como uma situação a olhar para o mundo real do que é o jornalismo, tendo em conta o contexto em Moçambique, as dificuldades que todo jornalista tem em desenvolver uma matéria, ir seguir esta matéria até que esta matéria seja publicada. Então, digamos, foi um período de descoberta, na verdade, até eu perceber que o jornalismo é aquilo que chamamos de uma profissão ingrata, né? Que se diz uma profissão ingrata, em que tu percebes que tem que deixar de lado a sua paixão pela profissão e fazer aquilo que tu vês da realidade. O Elder ingressou no jornal Verdade em 2008, na altura estava centralizada na região sul do país, falo da província de Maputo, e que em 2011 passou para a região norte de Moçambique. Quais são os desafios que enfrentou neste processo de transferência deste órgão de comunicação da região sul para a região norte de Moçambique? Na verdade, eu venho para a região norte como responsável delegado do jornal, que eu respondia não só norte, também respondia para o centro. Foi um desafio porque eu me sentia que era muito jovem para assumir uma posição como de delegado e a liderar uma equipa de mais ou menos 14 jornalistas, que incluíam também alguns estagiários. Esses jornalistas tinham jornalistas em Cabo Delgado, Niassa, Zambésia e Sofala, e então todos, para mim, era algo novo, ter que reunir esta equipa e discutir com elas as pautas que eles apresentassem, e para mim foi desafiador. Primeiro, para vir para uma região como Nampula, em que na época tudo era centralizado, a maioria de informação era centralizada no Maputo, e vir para Nampula foi uma grande oportunidade para mostrar ou para publicar aquilo que é a informação do povo do norte e do centro, em que em algum momento sentia-se falta desta informação que pudesse ser divulgada a nível nacional. Claro, já existiam órgãos de informação nesta época, mas os órgãos de informação, a maioria, todos eles eram centralizados em Maputo, e não tinham a abordagem que o Jornal da Verdade tinha, que era uma abordagem mais social, uma abordagem mais de olhar para problemas da população e trazer aquelas que são inquietações dos leitores. De uma forma resumida, Elder poderia nos contar como é que foi o processo de produção da matéria Garimpo Ilegal, ou seja, Rubins da Morte, na província de Cabo Delgado, no distrito de Montepuez, sendo este um tema sensível, um assunto sensível para todos. Como é que foi o processo de produção desta matéria? O processo de produção desta matéria começa mais com uma denúncia de um leitor, que ele teve passou por uma situação ligada ao seu primo, que dedicava-se ao garimpo ilegal em Cabo Delgado, nas minas de Ruby Mining. E o processo foi, primeiro, tentar averiguar se as informações que
que o jovem trouxe para nós eram verídicas, e isso em algum momento nos leva ao terreno. E chegando ao terreno havia uma situação que era difícil de obter essa informação, porque na época tínhamos várias equipas de segurança que protegiam aquela zona, que incluía as forças de intervenção rápida, incluía também a própria força de segurança da própria empresa. E o processo foi mais ou menos ouvir mais os locais e procurar os garimpeiros para perceber os dilemas que eles têm, e na época tive a sorte deles poderem permitir que eu acompanhasse uma atividade deles na mina, e eles foram contando as suas histórias ou as situações por que eles passavam naquele período. E lembro-me que, por coincidência, não diria isso coincidência, mas porque foi um fato triste, porque um dos garimpeiros acabava de ser assassinado, né, numa das minas. Então tive que acompanhar o processo do funeral e ter que ouvir a história da viúva, para poder trazer um bocado deste drama dos garimpeiros ilegais naquela região. E um dos fatos difíceis de ter foi a informação por parte da própria empresa. A empresa praticamente mostrou-se indisponível para dar alguma informação ligada a toda a atividade que é feita lá, porque já haviam diversas queixas sobre a violação dos direitos humanos, esse tipo de situação, e a empresa preferia na época fechar-se a esse tipo de situação. E o Welder trabalhou como jornalista, como eu já havia dito antes, há mais de 10 anos, onde desempenhou o papel de liderança em várias instituições de comunicação, com maior destaque para o jornal impresso. Fazendo uma avaliação do próprio jornalismo antes e agora, qual é a diferença que existe, ou qual é a avaliação que faz do jornalismo atual? Eu penso que o jornalismo agora está a crescer, principalmente com muitos jovens em frente das redações ou a dirigirem algum órgão. É claro que nós viemos de uma época em que haviam aqueles que são considerados os decanos do jornalismo. Ficamos muito perdidos nessa história, porque havia um grupo de jornalistas, diria elites, né, do jornalismo, em que sempre foram eles a fazerem as coisas, e muitas dessas pessoas hoje estão fora da área de comunicação, se eles estão dentro ou estão a gerir uma grande empresa de comunicação, ou estão a fazer algum trabalho de assessoria ou consultoria para algumas organizações. E quando olhamos o jornalismo feito antigamente e agora, eu posso dizer que evoluímos em termos de quantidade do que se produz, e não necessariamente em termos de qualidade, porque a qualidade vai morrendo à medida em que as redações sentem a pressão de poderem transmitir a informação de forma diária, e não há um trabalho aturado nas notícias, e o jornalismo ficou fechado aos comunicados de imprensa, o que significa que tem uma instituição, convida os jornalistas e divulga a informação que ele pretende, e não há nenhum trabalho por parte do próprio jornalista em perseguir aquela informação, porque há uma pressão da própria redação, quer aquela notícia, quer que se feche a edição, ou quer que se feche alguma parte algum trabalho tem que ser fechado naquele dia para que vai ao ar ou para que saia ao público. Então o jornalista vive nessa pressão, por isso eu digo que há mais quantidade e menos qualidade. E quanto à inclusão da mulher nas redações, como é que avalia? Eu penso que neste momento, para o jornalismo impresso, são poucos órgãos que tu podes ver mulheres dentro das redações, mas eu acredito que há um esforço, principalmente em órgãos de televisão, e também há um esforço órgãos como as rádios. Há muito esforço, mas o jornalismo impresso começou a ver cada vez menos. Não sei dizer quais são os motivos para isso, mas acredito que seja mesmo o próprio ambiente de trabalho. Eu penso que o jornalismo agora, as redações devem agora ser mais abertas e criarem condições ou espaço para que tenhamos cada vez mais mulheres jornalistas a desenvolverem a atividade. E como jornalista, quais são as dificuldades que tem enfrentado e qual é a estratégia que usa para ultrapassar essas dificuldades?
Como jornalista, as grandes dificuldades que nós encontramos é principalmente quando queremos produzir alguma reportagem investigativa. A primeira dos desafios que temos é a questão do acesso às fontes. Do acesso à fonte ou de acesso à informação. Isto tem sido um grande calcanhar daqueles para o jornalismo investigativo, porque os jornalistas têm que mesmo se reinventar para poder obter a informação. E muitas das vezes a informação que chega ao jornalista é do interesse de quem dá essa informação, não necessariamente o interesse do jornalista poder divulgar ou desvendar alguma informação oculta. E outro ponto tem a ver com a escassez de recursos. O jornalismo, principalmente o jornalismo investigativo, ele exige muito recursos, principalmente financeiros, e as redações ou os nossos órgãos de informação não estão preparados para despender dinheiro a investir numa reportagem que vai levar um mês a 3 meses de investigação, porque ele acha que estão a perder recursos e não há muito interesse. Por isso que temos cada vez menos reportagens investigativas. E o outro grande desafio também que os jornalistas têm é a questão das ameaças à sua segurança. E essas ameaças que vêm podem ser de uma pressão política ou governamental, e pode ser uma pressão econômica ligada a algumas empresas que fazem essa pressão. Então são esses desafios que os jornalistas hoje têm para fazer o seu trabalho. E quanto aos impactos do jornalismo investigativo, o Helder trabalhou no Jornal de Verdade como líder e também identificou e selecionou assuntos a serem apurados ou a serem publicados neste caso. Como é que avalia, como é que percebemos que há um grande impacto do jornalismo investigativo na sociedade? Nós percebemos o impacto do jornalismo quando sentimos que há responsabilização. Refiro-me à responsabilização quando suponhamos que existe uma matéria em que nós divulgamos alguma informação em que essa informação exige alguma responsabilidade por parte de quem é envolvida nesta matéria. Isto é um dos primeiros impactos. E outro impacto é mais um impacto social. Se nós conseguimos um impacto social ou um impacto que nós possamos ajudar a comunidade a aumentar a sua consciência sobre um determinado assunto. E este impacto nós podemos ver com o interesse do próprio cidadão numa determinada matéria em que nós publicamos, nas opiniões que são geradas ou nos debates que são criados como resultado das matérias que nós publicamos. E outra questão do impacto tem a ver com a confiança. Se nós publicamos reportagens de interesse humano ou de interesse público, nós percebemos que criamos uma espécie de confiança também com o leitor ou com o público, porque ele percebe que temos um aliado na promoção disto e daquilo. E também um dos impactos do jornalismo investigativo tem a ver com o aumento da consciência pública em relação a determinados assuntos. Como disse, se existe um assunto que anda escondido ou que não quer ser divulgado, e quando nós trazemos isso à tona, aumentamos a consciência do público sobre este determinado tema, e aí criamos também situações de debate e mais envolvimento da comunidade sobre aquele tema, ou seja, criamos algum interesse a nível da comunidade ou a nível da sociedade sobre aquele determinado tema. E também outra questão é a mudança social que o jornalismo investigativo traz, porque os jornalistas investigativos têm este lado de denunciar determinadas situações. Então, quando nós denunciamos estas determinadas situações, podemos estar a criar também algumas mudanças ao nível da nossa sociedade. E outro impacto é a confiança que nós criamos quando divulgamos alguma informação ou quando fazemos uma reportagem investigativa. Nós criamos uma confiança com o nosso público. O público passa a olhar para o nosso órgão como um órgão mais próximo dele, como um órgão que fala a verdade, como um órgão preocupado com o bem-estar da comunidade ou do público. Para já, vamos observar um curtíssimo intervalo, voltamos já. Sabias que
A fraca participação das mulheres nas redações em Moçambique deve-se a estereótipos no ambiente de trabalho, pressão familiar em relação à carga horária, remuneração e possibilidade de trabalhar longe de casa durante a noite. Segundo o relatório anual de gênero na mídia de 2022, produzido pela H2N no âmbito do projeto ASAS, em 2021, 27% dos colaboradores nas redações eram mulheres. E para o ano de 2022, o número aumentou para 28%, o que representa um crescimento de 1% comparativamente ao ano anterior. O relatório avança ainda que 2 em cada 10 cargos de liderança nas redações são ocupados por mulheres. Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso videocast e voltamos em conversa com o Elder Xavier. Elder, qual é o papel do jornalismo investigativo na edificação de uma sociedade justa e democrática? O jornalismo investigativo tem um papel muito preponderante na edificação de uma sociedade justa, na medida em que temos o jornalismo investigativo a trazer aquilo a promover principalmente as questões dos direitos humanos. Este é o primeiro ponto, a chave que é preciso realçar na questão do jornalismo investigativo, porque as situações de violações de direitos humanos, sejam agressões a pessoas, ou incluindo, refiro-me a mulheres, crianças, que seja adulto. Então, quando um jornalismo investigativo traz esse tipo de situações, ou reporta situações como desumanas, em que aí, por exemplo, as pessoas como deslocados internos em Cabo Delgado, por exemplo, se há uma investigação, um jornalismo investigativo a fazer um trabalho em relação a esse aspecto, ela tem um papel muito importante para trazer esse tipo de situações a nível da sociedade e permitir que as pessoas tenham conhecimento daquilo que está-se a passar. Então, temos aqui um processo de promoção destes direitos humanos. E o outro ponto também importante sobre o papel do jornalismo, que acho que já havia me referido um bocadinho disto, que é a questão das mudanças sociais. Se nós não temos, não vejo um país sem jornalismo, refiro-me ao jornalismo no seu sentido amplo, nós não temos uma sociedade livre, justa ou transparente, porque nós temos ou democrática, porque um dos princípios de democracia também temos de ter uma imprensa livre. Se temos a imprensa livre, nós automaticamente temos uma sociedade mais livre e democrática. Então, o jornalismo ele é a base é também a base para uma democracia. E quais são os maiores desafios do jornalista investigativo e como é que esses desafios podem, em algum momento, afetar a sociedade? Os grandes desafios de um jornalista investigativo, primeiro tem a ver com a questão das ameaças, ou a pressão. Podemos ter ameaça à sua segurança. Este é um desafio que ele vai encontrar ao longo do processo em que esteja a desenvolver alguma reportagem investigativa. E outra questão vai ser mais uma pressão política ou governamental, porque tudo aquilo que ele quer desvendar, ou aquela informação que quem tem interesse em esconder essas informações é sempre alguém ligado que tem alguns interesses políticos ou governamentais. E, portanto, o jornalista recebe muito essa pressão para não divulgar isto. E também temos na componente econômica, e esta componente ela envolve mais não só os recursos dos próprios jornalistas para produzir uma reportagem investigativa, mas também envolve a pressão para a sua própria redação, em que suponhamos que a redação ou a empresa recebe anúncio de uma determinada organização e o jornalista está a investigar esta mesma organização. Então, aqui encontramos uma situação em que o jornalista fica entre a espada e a parede. Se ele deve prosseguir com aquilo ou perde o anunciante. Então, estes são os desafios que o jornalista encontra. E o outro grande desafio do jornalista investigativo é mesmo este acesso
já tinha referido um bocadinho isso que é o jornalismo no seu todo, de acesso à informação ou acesso às fontes, porque há um interesse dos que... Há um interesse, quando há uma aliança principalmente entre partidos políticos ou instituições governamentais com determinadas empresas que exploram um determinado recurso, aqui é uma aliança que de alguma forma faz impressão muito forte para o jornalista e os jornalistas acabam não tendo o poder de produzir uma reportagem mais isenta, mais imparcial possível. E também acaba não fazendo um jornalismo investigativo. E se olharmos algum tempo, ou se olharmos para trás, ou olharmos para a situação atual, o contexto atual de produção de jornalismo investigativo, podemos ver que a maior parte das reportagens investigativas que os jornalistas produzem é em função das bolsas que recebem, é em função de algumas instituições que lançam um determinado prêmio num jornal e que o jornalista tem que concorrer e produzir uma reportagem ligada àquela determinada área, o que significa que não há uma iniciativa própria do próprio jornalista, porque o próprio órgão não está preparado para criar condições para que o seu jornalista fique a pensar em reportagens investigativas. Quais são as consequências quando o jornalismo investigativo é ameaçado em uma sociedade? As consequências, primeiro, tem a ver com a questão da liberdade, né? da liberdade de expressão. Que isto, se nós temos uma sociedade que fecha a prática do jornalismo investigativo, automaticamente estamos numa situação em que não há liberdade para o próprio jornalista e não há liberdade ao nível desta mesma sociedade. E uma das consequências desta situação é que criamos uma sociedade em que somos todos com as mesmas opiniões, porque não há um jornalismo investigativo para fazer crítica, porque o jornalismo investigativo também tem esta componente de fazer crítica, né, de alguma determinada situação ou trazer uma determinada situação em que esteja sendo escondida ou oculta. Então, se não é praticado o jornalismo investigativo, nós estamos numa situação em que as instituições ou o poder político, poder econômico, ele pode manipular facilmente uma sociedade usando, porque tem o controle dos jornalistas. Então, um jornalista ou um jornalismo investigativo não pode ser controlado por poder político nem por poder econômico. E como consequência disso, teremos uma sociedade toda ela alinhada num determinado pensamento, temos uma sociedade crítica e temos uma sociedade que não é capaz de reclamar ou de queixar-se, apresentar as suas inquietações sobre um determinado problema. Estamos a caminhar para a reta final e gostaria que deixasse um conselho para os jornalistas que acabam de entrar para o mundo da comunicação. Um conselho que eu vou deixar para os jovens jornalistas que querem iniciar uma carreira ou que estão prestes a iniciar uma carreira neste mundo de jornalismo, que vou dizer que o jornalismo não é uma tarefa fácil, ele requer bastante paciência e coragem acima de tudo para divulgar ou para formar e informar o cidadão. É preciso que o jornalista esteja ciente das dificuldades que ele vai encontrar a nível do campo. Não é uma profissão muito fácil, é uma profissão que, tendo um contexto local em Moçambique, ainda acaba sendo uma profissão um bocadinho precária, diria precária, porque as redações ou os órgãos de informação não têm condições suficientes para colocar o jornalista, deixar o jornalista numa situação devidamente segura, refiro-me em termos de para que seja difícil que chegue alguma organização ou algum indivíduo que possa corromper o jornalista. Então é muito importante que o novo jornalista ele tenha ética e deontologia a nível profissional e saber realmente o que ele quer. Se ele quer ser mesmo jornalista ou quer ser um menino de recados. Se refiro menino de recados porque haverá muitas instituições que irão usá-lo como jornalista para determinar seus interesses pessoais ou organizacionais. Muito obrigada, Hélder, pela presença.
Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso videocast, num dia em que estivemos a falar do impacto do jornalismo investigativo na sociedade. E para falar deste tema, contamos com a presença do Helder Xavier, ele que é diretor do projeto Coragem, financiado pela USAID e da assistência às rádios comunitárias. Não pare de acompanhar os nossos conteúdos nas plataformas do Media Lab, Facebook e YouTube. Até a próxima!